Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como os homens, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Temos lido em cada domingo o Evangelho de segundo quem? Não é segundo Gênesis, segundo Marcos, né? Segundo Marcos. E Marcos parece um que gosta muito de geografia, né? Semana passada ele não é para você responder, semana passada ele falava alguma coisa muito estranha. Então Jesus saiu de um lugar, foi para outro, depois foi para outro, depois foi para outro lugar, né? O que era, eu disse semana passada, que humanamente impossível. É como se dissesse que Jesus saiu de São Paulo, foi para Belo Horizonte, no minuto seguinte estava em Recife, depois logo em seguida em Mato Grosso do Sul, depois voltando de novo para São Paulo. Humanamente impossível. E hoje Jesus curou, acabou de curar um cego de nascença, e do lugar onde o cego de nascença está até a cidade de Cesareia de Filipe são 40 quilômetros. Impossível. Então, tudo isso nos leva à conclusão de que Marcos não fala de um espaço físico, mas fala de um espaço espiritual. E o mais interessante não é o lugar onde eles estão, mas o caminho que fazem. Então Marcos vai falar sempre do caminho, o que acontece no caminho, o que vai acontecendo até chegarem até lá. Então Marcos tem em vista aí um caminho espiritual, uma caminhada espiritual. E hoje, a cidade de hoje é Cesareia de Filipe. Recebe esse nome porque o rei Herodes, muito, digamos assim, sabe aquela pessoa que quer ser amigo, né? Quer agradar, mas nunca agrada, o outro não está nem aí com ele. Herodes era assim, ele vivia tentando agradar Herodes, aliás, ao imperador César. E aqui ele chega ao extremo, ele renomeia a cidade, né? Dá um outro nome para a cidade ainda no tempo de Jesus e chama a cidade de Cesareia.
E Filipe, porque Filipe era o seu filho. Sabe aqueles políticos antigos que vão tendo uma linha sucessória, vão colocando seu filho, o filho do seu filho e assim por diante, né? E vão levando aquele nome, né, na política e assim por diante, né? Isso é um costume muito antigo. No tempo de Jesus já havia isso. O rei Herodes, quando governava aquela região ali, colocou o nome da cidade de Cesareia em honra de César, o imperador, e Filipe em honra do seu filho que governava aquela região, Cesareia de Filipe. A cidade de Cesareia de Filipe, ela tinha uma tradição de paganismo. Aqui nessa cidade haviam feito um grande altar em honra do deus Baal. Muito tempo depois, os gregos fizeram um templo ali, né, em honra do deus Pan. E depois o próprio Herodes eleva um templo todo em mármore, a coisa mais linda do mundo, um mármore bem branco, que se avistava de longe. Era um templo em honra do Deus imperador, que vocês sabiam disso? O imperador era adorado como Deus, né? Era adorado como Deus. Então ele fez essa. Então nessa cidade pagã, nessa cidade onde as pessoas erigiam templos em honra de si mesmos, em honra da sua família, nunca uma cidade crescia fazendo tanta homenagem ao Deus homem. Homenagem ao Deus homem. E eram todos deuses homens, deuses masculinos. Neste lugar acontece a confissão de Pedro. Nós estivemos lá nesse lugar, Cesareia de Filipe, e ali naquele lugar foi colocada uma pedra em homenagem à confissão de Pedro, onde Pedro foi confirmado também como aquele que ficaria ali no lugar de Cristo para conduzir a igreja. Olha que Jesus não escolheu um templo, nenhuma igreja, para que alguém confessasse que ele era o Messias. Ele escolheu um lugar onde os deuses estavam ali abundando, né? Tinha uma abundância de deuses. E vejam, meus irmãos, a confissão de Pedro naquele lugar mostra e quer dizer para nós que ali aonde nós levantamos os nossos deuses, ali onde nós louvamos os nossos deuses falsos, ali nós devemos colocar o senhorio de Jesus Cristo, a bandeira de Jesus Cristo, e ver em nossa vida em que parte a nossa vida ainda não pertence a Deus. É ali que nós devemos fincar a bandeira de Jesus Cristo. Então Marcos vai falar num caminho. Vejam, não é à toa que esse caminho tem 40 quilômetros. Por que 40 quilômetros? Porque Marcos tem em mente uma outra caminhada. Que caminhada que levou 40 anos? Qual caminhada que levou 40 anos? Consulta os universitários. A caminhada do Egito até a Terra Prometida. O povo andou pelo deserto durante 40 anos. Então, quando Marcos vai falar de 40 quilômetros, ele está lembrando da Terra Prometida, e exatamente aquilo que Isaías profetizou, que o Senhor Deus irá reconduzir os seus filhos através do deserto da vida até a Jerusalém espiritual. Então,
O que Marcos nos fala hoje, ele termina dizendo o quê? Qual o assunto que ele fala no final? A cruz. Quem não toma sua cruz em cada dia não pode ser meu discípulo. Então, no final da jornada, Jesus está anunciando: a gente caminha para acabar na cruz. A gente não gosta desse assunto, porque as nossas histórias terminam com um final feliz. Você vai contar uma historinha para o seu filhinho dormir, você vai falar o quê? No final, o que acontece? A donzela encontra seu príncipe encantado, os dois vão morar num lindo castelo e os dois vivem felizes para sempre. Viu? Tem isso na ponta da língua. E quando Jesus fala que no final dessa caminhada vai acabar na cruz e na morte, Pedro fala: Senhor, não dá esse fim da história para nós, a gente não quer esse fim da história. Aí Jesus recrimina Pedro, porque Pedro não entendeu que a cruz não significa necessariamente um fim triste. A cruz não é um fim triste, por mais horrenda que ela seja. Não, na cruz nós não devemos enxergar um final triste para nós. Você muitas vezes passa por um momento na sua vida que é um momento triste, que é um momento de carregar a cruz muito triste. Quando nós recebemos um diagnóstico ruim do médico, ou quando nós perdemos o emprego que era a nossa sobrevivência da nossa família, e a gente fica velho, fica desempregado, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Quando você aposta num casamento e acha e fala: esse casamento é minha salvação, é minha felicidade, e de repente, depois de 30 anos, parece lá o seu marido dizendo que não vai mais ficar com você, vai embora. Não são histórias fáceis. Não são histórias fáceis. Quer dizer, ver no final desta história um final feliz é difícil. É exatamente isso que Jesus está falando. O que acontece no meio da cruz? Acontece no meio da cruz um grande questionamento. Um grande questionamento. Sempre quando você estiver carregando uma cruz na sua vida, uma cruz pesada, no meio vai vir um questionamento. O Senhor Jesus vai te perguntar alguma coisa. Aqui, qual é a pergunta que Jesus faz para os discípulos? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Para quem? Para quem? Não é para você. Ele perguntou primeiro: quem sou eu para os outros? O que os outros dizem de mim? Então, no meio do caminho da cruz é essa pergunta. Qual a resposta? Quais as respostas que eles dão? Para uns, o Senhor é João Batista. De fato, o rei Herodes acreditava que Jesus era uma reencarnação. Era uma reencarnação de João Batista. E Jesus então não está na reencarnação. Jesus não é um ser reencarnado. Ele diz aqui: eu não sou esse aqui. E depois falam que para outros dizem que tu és Elias, porque o povo judeu tinha visto Elias subir com uma carruagem de fogo para o céu, e diziam: um dia Elias vai voltar. Então, para algumas pessoas, Jesus era Elias repaginado. Jesus então não é reencarnado, Jesus não é repaginado. E depois pergunta: o que mais? Dizem que és um profeta reeditado, como Jeremias e como Isaías, ou um homem que fala de Deus. Jesus não é reencarnado, não é repaginado, não é reeditado. E aí ele pergunta, é o que ele vai perguntar para nós quando nós estivermos no meio de alguma dor,
No meio de algum sofrimento, ele vai falar: o que estão dizendo de mim? Senhor, as pessoas dizem isso, isso, isso de você. As pessoas não dizem isso quando você está passando por um momento terrível na sua vida. As pessoas não dão essa resposta, né? É karma, minha irmã. Você tem que aguentar, porque você tem que suportar, né? É porque você foi uma pessoa muito ruim na sua vida passada, então você vai ter que passar por isso. São as respostas que as pessoas dão. Mas aí Jesus vai falar: e para você? Qual é a sua resposta? No meio do sofrimento, ninguém dá resposta para nós. Somos nós é que temos que responder. Muitas pessoas dão opiniões a respeito da nossa vida, e no final nós ficamos sozinhos, verdadeiramente sozinhos. Ninguém vai dar uma resposta para nós. Ninguém vai te estender a mão quando você estiver sozinho, quando você estiver sem dinheiro, quando você estiver sem ninguém, sem uma pessoa do seu lado. Não vai vir ninguém para preencher aquele vazio. Fale para uma mãe que perdeu um filho que você vai estar do lado dela. Não é a mesma coisa, você não vai preencher vazio. Então sabe o que significa carregar a cruz? Significa que você vai ter que dar uma resposta, você somente a Deus. E naquela hora não adiantam outras respostas. Senhor, me disseram isso, que eu tenho que passar por isso, que é isso mesmo, que eu não sei o quê. Mas você, o que você acha? É a pergunta que Deus vai fazer para cada um de nós, que o Cristo vai fazer para cada um de nós. E aí vai depender da nossa fé, do que nós carregamos em nosso coração ao longo desta caminhada. E aí nós vamos dizer: quem é o Senhor para mim? O que o Senhor representa na minha vida? Então, meus irmãos, esta resposta não deve vir da nossa cabeça. Não é uma resposta intelectual. Portanto, quando alguém te perguntar no meio do seu sofrimento: e agora, quem é Jesus para você? Não responda. Consulte primeiro o seu coração. Eu acredito que Pedro, quando Jesus perguntou: para você, Pedro, quem sou eu? Pedro deve ter baixado a cabeça e, em algum instante de silêncio, olhado para dentro do seu coração e buscado uma resposta. Senhor, eu creio que Tu és o Senhor. Eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Só Tu tens palavras de vida eterna. Essa resposta, meus irmãos, não pode vir da boca, não pode vir do intelecto. Nós temos que consultar o nosso coração e saber o que o Senhor tem para falar de dentro de nós, o que Ele representa para nós. É esta hora que nós somos convidados a testemunhar e dizer: Senhor, apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar da minha dor, eu sei que em algum lugar o Senhor está lá dentro do meu coração. Talvez eu não te sinta, talvez eu não te perceba, mas eu sei que o Senhor está vivo dentro de mim. Vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Olhar para quem Jesus Cristo representa. Quem é Ele na minha vida? Que importância tem o Cristo para mim? Que importância eu lhe dou? Será que em meio à dor, em meio à cruz, em meio ao sofrimento, eu sou capaz de ver algo maior do que aquilo que estou vivendo? Será que eu sou capaz de perceber que Jesus Cristo é Senhor da minha vida, mesmo quando eu não o sinta Senhor da minha vida?
Será que eu sou capaz de crer nele? Quando tudo me leva a não crer nele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,